Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Quero te convidar a compartilhar este devocional com muitas pessoas e também deixe o seu like. O nosso tema: não corra sem antes ouvir a voz de Deus. Nós somos pessoas apressadas, aceleradas, não gostamos de esperar. No entanto, o processo para ouvir Deus é o de sempre. Como qualquer diálogo, você fala e você espera a outra pessoa falar, você aguarda. Mas você quer fazer a sua oração com uma lista enorme de pedidos e depois que você acabou esses pedidos todos, você diz, em nome de Jesus, amém, e sai. Aí Deus olha para você e fala, nem me ouviu, eu queria falar tanta coisa, eu queria dar direção, eu queria revelar o oculto, o profundo, porque Deus nos convida a conhecermos o oculto, o profundo. Eu queria, inclusive, alertar sobre algumas coisas, mas saiu com tanta pressa. Deus te respeita. Eu vou mostrar o que está escrito em Isaías capítulo 30, no versículo 21. Quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, os seus ouvidos ouvirão atrás de você uma palavra dizendo, este é o caminho, andem por ele. Sim, é só dessa forma, se você prestar atenção na voz de Deus. A vida te oferece muitos caminhos. Você pode tomar a decisão que você quiser, como Adão e Eva tomaram a decisão que eles quiseram, mas tem uma voz. Só que essa voz, ela fala suave. E essa voz é a voz de Deus. É aquele, você fala, não ouço voz. Mas sabe aquela, eu não estou falando de voz audível, eu estou falando daquele sentimento, aquele aperto no coração que você sente, aquela inquietação, é Deus falando com você, não te dando paz. Porque o hábito do teu coração é a paz. Então, se você não sente paz para determinada coisa, tenha certeza, é Deus falando, não, vai para a direita, esta não é a boa decisão. Ouça da minha parte o que eu tenho a dizer. Mas a gente pode ver em Gênesis capítulo 13 uma situação que deixa muito clara. Abraão, ele saiu de Ur dos Caldeus, Deus falou para ele sair sozinho, mas ele sair sozinho não, sair com a sua esposa, mas não levar ninguém. E ele levou o seu pai e levou o seu sobrinho Ló. Você já encontra aqui em Gênesis 13 um problema. Ló não tinha o mesmo nível de espiritualidade. Você sabe que as más companhias corrompem os bons costumes? Não no caso de Abraão. Abraão não se deixou influenciar pela negligência de Ló. Ló, ele amava, sim, ele amava Deus. Não vou dizer que Ló não amava Deus, tanto que eu não vejo Ló envolvido com idolatria. Só que Ló, ele tinha um nível raso. Ló, ele tinha o pendor da carne, era muito forte na vida dele. Ló se encantou com bênção. Hoje mesmo eu estava lendo no meu devocional particular, Deuteronômio, e em Deuteronômio capítulo 8, quando Deus fala para o povo, olha, quando vocês entrarem na terra prometida, não esqueça que eu tirei vocês do Egito, que eu conduzi vocês por um deserto, cheio de serpentes e escorpiões, e sem dano algum vocês chegaram aqui com provisão. Mas não esqueçam, na hora que vocês se encantarem com as casas que vocês vão construir, com as plantações, que vocês já entraram na terra com plantação que vocês nem plantaram. Cuidado para não se encantar com a bênção e esquecer do abençoador. A maior parte das vezes é isso que acontece. Eu vejo pessoas que querem muito ter um filho e quando Deus abençoa e dá o filho, era estéril e Deus dá o filho, de repente o filho se torna o centro da vida dela. É importante, com certeza, mas Deus é o centro da sua vida. Ou pessoas que tinham uma dificuldade financeira, Deus abre as portas e de repente ela se encanta com tudo aquilo, com a bênção e esquece do abençoador. Mas em Gênesis capítulo 13 nós encontramos isso. Ló, os pastores de Ló estavam brigando com os pastores de Abraão. E ao invés de Ló falar para os seus pastores,
Não, olha, eu vou conversar com meu tio Abraão, o lugar está pequeno, eu vou fazer uma reunião de oração com meu tio Abraão, vamos pedir direção para onde nós vamos, se é tempo de nos separarmos e se for tempo, para onde Deus vai me mandar com segurança. Ló não fez isso, Ló foi precipitado. Quando ele viu aquela situação de contenda, de briga, e quando Abraão chegou para ele e falou, olha, você está rico, quer dizer, a bênção de Deus veio sobre você e eu também, e não dá mais para a gente ficar junto, a terra é pequena para a gente, então você escolhe o local e para onde você escolher, você vai. Eu vou para outro local, não vamos discutir por causa de local. No entanto, Abraão, ele tinha uma vida de intimidade com Deus. Ele parava, sempre está escrito que Abraão, ele levantava um altar ao Senhor. Abraão se sentava embaixo da árvore e ali ele buscava ao Senhor. Então, a vida de Abraão com o Senhor era muito intensa. Abraão não tinha pressa para as decisões. Justamente o que você vê aqui em Gênesis 13, e eu vou ler para você, Gênesis 13, no versículo 5, Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores. Versículo 8. Então Abraão disse a Ló, não deveria haver conflito entre mim e você, entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Tudo bem. Abraão, ele sabia que ele iria buscar a Deus, não ia ter pressa, ia ouvir Deus. E aonde quer que o Senhor enviasse Abraão, ele seria próspero novamente. Ló teve pressa. Ló, assim que Abraão falou isso, no versículo seguinte está escrito que Ló levantou os olhos, se encantou com as campinas do Jordão, onde ficava Sodoma e Gomorra, que parecia o Éden, e ele disse, quero ir para lá. Essa foi uma decisão muito rápida. Ló não orou para Deus. Ló não disse, Senhor, eu gostei daquele lugar. Esse lugar eu gostaria de morar. O que o Senhor acha? E Deus diria, olha, as campinas são lindas, mas não vá para a cidade de Sodoma e Gomorra. Há muita corrupção, há muito pecado. Fique nas campinas, não avance, não vá até as cidades. Mas Ló teve pressa na decisão. Ló não buscou direção. E assim ele rapidamente foi, se encantou com as campinas, daqui a pouco ele olhou, se encantou também com as cidades. Ele foi mudando a tenda dele de lugar até ficar perto da cidade, até se tornar um morador da cidade. E a gente sabe qual foi o fim: destruição. Destruição em todos os níveis, destruição familiar, destruição de projetos, de sonhos, destruição de prosperidade. Ele foi para lá com muito gado e muitos bens. E ele saiu de Sodoma e Gomorra correndo, sem nada, absolutamente nada. Ele perdeu absolutamente tudo. Cuidado, se você ama mais alguma coisa do que a Deus, todas as coisas que o materialismo não é a tua segurança. O dinheiro vai, o dinheiro vem, o emprego vai, o emprego vem. A tua única segurança é Deus. E não se apresse ao tomar uma decisão. Não se apresse ao tomar uma decisão de casar. Pergunte para Deus, mas não pergunta sem ouvir. Ouça o Senhor. E se Ele diz não, obedeça. Por mais que você queira casar, obedeça. Se uma decisão de mudar de igreja, uma decisão de mudar de cidade, tudo isso você precisa ouvir Deus. Mas para isso eu preciso me aquietar e saber que o Senhor é Deus e que o Senhor responde com certeza. Talvez a resposta de Deus não seja aquilo que você quer ouvir, por isso que você foge, por isso que você corre, mas é o que é mais seguro. Abraão, depois que Ló foi embora, Abraão orou e Abraão foi para um lugar seguro. E nesse lugar seguro ele prosperou e ficou em completa segurança, porque ele não foi destruído. Por isso, hoje, fala com Deus, coloque
os seus pedidos, mas espera a resposta do Senhor também. E neste momento nós vamos orar juntos, porque é o momento de colocarmos os nossos pedidos, as nossas aflições e angústias diante do Senhor. Senhor, nós queremos dizer que queremos aprender cada dia mais a nos aquietarmos, para entendermos que o Senhor é Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus que governa, Deus que dá resposta, Deus que dá direção. O Senhor nunca deixa de dar direção. O Senhor coloca paz no nosso coração para as direções corretas. Por isso, em nome de Jesus, queremos agora colocar todos esses pedidos diante do Teu altar, lugar de milagres, lugar, Senhor, porque está escrito que as nossas orações, elas chegam até o Teu trono. É tão bom saber isso, Senhor, que nós temos um Deus que nos ouve, um Deus que nos socorre, um Deus que nos ajuda, que nos consola. Por isso, eu clamo nesta manhã o Teu consolo, a Tua ajuda, o Teu fortalecimento, em nome de Jesus. Senhor, eu peço que tudo aquilo que está retido, todas as bênçãos que estão retidas, Senhor, todas as finanças que estão retidas sejam liberadas em nome de Jesus. E abre os ouvidos para que todos aprendam a ouvir a Tua voz e a aguardar na Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que o Senhor te dê um dia cheio de direção de Deus. Aprenda a se aquietar na presença do Senhor. Deixa o seu like e compartilhe.